Ontem teve o debate, né? O primeiro debate lá entre Donald Trump e Kamala Harris. Gringo, né? Gostou da pronúncia? Como é que é? Só consigo falar uma vez, irmão. Vamos aqui reagir aqui ao vídeo. Jovem Pan News, né? Vamos ouvir aqui os comentaristas do Linha de Frente, né? E aí, quem venceu esse debate, né? Vamos reagir. Direto, como não poderia deixar de ser, comentando o debate para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Muito bem, nesta quarta-feira, os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos completam 23 anos. E foi durante as homenagens aos mortos dos atentados de Nova York que Donald Trump e Kamala Harris se reencontraram pela primeira vez após o debate da ABC News. Os candidatos à presidência americana chegaram a apertar as mãos no evento. Kamala estava acompanhada do atual presidente Joe Biden, que permaneceu acordado durante o debate. Enquanto Trump... Que covardia. Covardia, pô. Zoou, avacalhou o comentário, mano. Vai, continua. Olha lá, ó. Um velhinho, outro velhinho, outro velhinho, outro velhinho. Todo mundo velho, né? Vamos. Trump estava ao lado do candidato a vice republicano D.J. Vance. O debate desta terça-feira foi marcado por momentos de ironias por parte da candidata democrata e de uma certa irritação por parte do republicano Donald Trump. De acordo com uma pesquisa realizada após o programa, 63% dos eleitores americanos avaliam que Kamala venceu o debate. 37% disseram que Trump foi vitorioso. O levantamento ouviu 605 eleitores. Também depois do debate, Kamala ultrapassou Trump nas casas de apostas e passou a ser a favorita para vencer as eleições de novembro. O site Election Betting Odd... Caraca, irmão, como tudo pode mudar, né, cara? Bom, para quem gosta do nosso conteúdo aqui de geopolítica, né, nós já temos vários conteúdos aqui, né, entrevistando os analistas, os militares. E teve um momento aí, em julho, que todo mundo dava como certo que o Trump iria ganhar as eleições, que o Trump poderia mudar a geopolítica mundial, né, a questão dos conflitos ali, o conflito na guerra da Ucrânia, fazer um acordo com a Rússia, né, pelo menos conseguir um cessar-fogo, que o Trump iria com todas as forças defender Israel, né? Então, existe um mundo, né? Existiu uma projeção e uma análise do mundo atual e o mundo pós, né, Trump, a volta do Trump. E aí teve o primeiro debate com o Biden, o Trump deitou e rolou, o Biden meio senil ali, né? E aí o que aconteceu? O Biden sai da disputa, a vice dele, que é a Kamala Harris, assume a candidatura e tudo mudou, cara. E 67% dos eleitores lá, né, de quem participou da pesquisa, votaram em que a Kamala ganhou o debate, cara. Quem diria? Logo o Trump, cara. O Trump que tem toda uma capacidade de oratória, uma imposição, é um ex-presidente. Olha como tudo muda, cara. Aí eu sei que tem aquela corrente, e eu acredito nisso também, que é a questão da propaganda, da manipulação e tal, né? Que a Kamala, dentro dos democratas ali, né, é o candidato favorito daquelas 11 famílias que dominam o mundo e tal. Beleza, não sei, né? O Trump não. Aprendi com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale que os DGs apostam nos 2 cavalos, né? Então, será que também não é de interesse deles a depender o Trump? Serve por uma utilidade, serve por uma coisa, a Kamala Harris para outra? Então, assim, mas o destaque, cara, é que tudo aquilo que a gente acreditava em julho, início de agosto, em setembro, já mudou tudo, cara, né? E o conflito, quem tá lá na Ucrânia esperando por uma eleição dos Estados Unidos, o Trump entrar para acabar com aquela guerra lá, se é que ele acabaria, né? Mas
a Kamala Harris vencendo, o indicativo é a manutenção do que já tem, né? Que é o governo Biden. Afinal, ela é vice dele, né? Então, vamos ver. Election Betting Odds aponta que a chance de vitória da democrata subiu para 51,9%, contra 46,8% do republicano nesta manhã. Em meio às críticas, Trump acusou a ABC News de manipulação, alegando que apenas ele foi corrigido durante o debate, enquanto Kamala não sofreu correções. Em um dos momentos, um desses momentos aí do debate, que acabaram viralizando, Donald Trump afirmou que os imigrantes estavam comendo cachorros e pets dos cidadãos americanos. Na ocasião, o republicano criticava a política imigratória da gestão Joe Biden e Kamala Harris, dizendo que eles permitiram a entrada de milhões de estrangeiros no país. Ao citar os pets... Mano, volta dando destaque aqui pro negócio na orelha, mas esse vídeo, isso aí é imagem antiga, né? Né? Acredito que sim, né? Vai. O republicano foi desmentido ao vivo pelo mediador. Apesar dos indicadores, mediador corrigindo ao vivo, só aqui no linha de frente. Apesar dos indicadores, Trump classificou o debate com Kamala como o melhor de sua vida e disse que o embate serviu para mostrar como... Aqui, mano, volta, ó. Aqui, ó, ele tava sem... Ah, sim, sem o curativo, né? Ó. Tá me derrubando aqui, ó. Kamala estava acompanhada do atual presidente Joe Biden como o melhor de sua vida. Mas olha só, eu fiz o comentário e acabei não considerando o ataque contra o Trump, né? Naquele momento do ataque, todo mundo, a eleição dele tá decretada agora porque ele sofreu um ataque, sobreviveu. Todo mundo vai ver isso e vai apoiar ele, né? Na ideia, tipo assim, todo mundo acaba querendo apoiar a vítima, né? Que ela sofreu um atentado, né? Nada. Mudaram as peças do tabuleiro e tudo indica que a Kamala, né, pode ganhar. A eleição faltam 2 meses, né? Vamos nessa. E disse que o embate serviu para mostrar como os democratas são fracos e são patéticos. A questão da política interna também foi um tema muito relevante, acho que vale a gente discutir com os nossos debatedores, tanto na questão relacionada com a Rússia e a Ucrânia. Trump diz que caso ele fosse o presidente, jamais a invasão da Ucrânia teria acontecido, porque ele fala a mesma língua que Putin, tem o respeito de Putin, algo que os democratas não têm, com uma figura tão fraca como Joe Biden à frente da Casa Branca, e disse também que Kamala Harris é contra o Estado de Israel, e caso ela vença, a possibilidade de Israel desaparecer do mapa, ela existe, acusando que ela beneficiaria apenas os palestinos e os países islâmicos ao redor do Estado judeu, algo que foi criticado por ela, foi então negado ao vivo, mas nós sabemos até mesmo por esses dados que você acabou de mencionar sobre as casas de aposta que ela... Bom, o analista aí falou o que eu tinha acabado de falar, né, que é a questão da Ucrânia e de Israel. Sim. Agora, mano, volta, compartilha a tela aí. Donald Trump acusa ABC News de manipular debate, né? Cara, você duvida ou tu vê sentido nisso? A gente assiste debate aqui de prefeitura e tu vê, cara, que o mediador, ele tem uma postura com um candidato de um jeito, com o outro de outro, né, cara? Isso influencia. Aqui no Brasil, a gente vê todo mundo atacando o Marçal ali e o público acaba ficando a favor do Marçal, né? Sim. No debate. Ele sempre sai como vencedor, né? Agora, não sei lá na cultura deles, né? Como é que funciona, né? Mas, infelizmente, a mediação e a emissora no Brasil tem tendência, lá também provavelmente tem as suas tendências também, e os DGs, né? O sistema ali, os controladores, né? De tudo isso, tem os seus peões, né? Certamente. É isso, vamos. Teve um desempenho mais favorável na visão da maioria das pessoas que assistiu. Lembrando que essas mesmas odds, essas mesmas chances de vitória de Donald Trump no primeiro debate contra Joe Biden, elas eram acima de 70% e hoje estão abaixo de 50%. Portanto, a entrada de Kamala Harris na disputa tornou essa
competição mais parelha, essa briga pela Casa Branca muito mais competitiva, e nós ficaremos de olho durante as próximas semanas sobre os novos fatos. Tomé Abduch, excelente político, empresário, grande debatedor. Gostaria de ouvir a sua opinião. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa, que venha mais vezes, viu? Obrigado, Capês. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Eu estou aqui só dando risada vendo nosso amigo Guilherme falar aqui como eles fantasiam a vida, né? Uma pesquisa feita num país onde nós temos 333 milhões de habitantes, que foi feita com 600 pessoas, dá a vitória para Kamala Harris. Né? Num país onde a gente sabe que a grande maioria dos jornalistas vem da base da esquerda. Nós vamos falar um pouquinho da questão econômica dos Estados Unidos. Nós temos uma dívida externa. A seleção de 600 pessoas e eles dão... Tudo bem, é estatística, tem cálculo, tudo isso, mas... Vamos lá. O camarada aí vai analisar a situação econômica atual, né, dos Estados Unidos. Gigantesca. Um déficit fiscal que está crescendo cada vez mais, um país descontrolado em relação ao que gasta e o que arrecada. Eu tenho ido muito aos Estados Unidos e eu tenho percebido ao longo dos anos a mudança que está tendo nos Estados Unidos. Eu estive há pouco tempo atrás, tanto na região da Califórnia, eu estive na Flórida, estive em outros estados e assim, é claro o que está acontecendo naquele país. A gente vê pessoas andando nas ruas, a gente vê locais onde há uso de drogas de maneira totalmente descontrolada. A gente vê assaltos acontecendo. Eu agora, há poucos meses atrás, estava em Miami e andando num outlet, eu olhava para o lado e eu via os carros parados com os vidros estourados. Está tendo um roubo de relógios que nunca aconteceu. Por que está acontecendo isso, caríssimo Guilherme? Por conta da imigração totalmente descontrolada. As pessoas estão entrando naquele país de maneira descontrolada e eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Vão para as periferias. Indo para as periferias e não tendo condição de manter suas famílias, você começa a ter uma convulsão social extremamente significativa. E aí como fazer? O que o presidente Donald Trump tentou passar nessa mensagem é que essas pessoas estão em situação delicada. Você não pode abrir a fronteira de um país sem que você tenha um mínimo de estrutura necessária para poder receber essas pessoas. E vocês da esquerda se calam em relação a isso. É bonitinho dizer, estamos recebendo os imigrantes. Mas quem é que vai cuidar desses imigrantes? Quem é que vai arrumar emprego para esses imigrantes? E aí tem uma outra questão que a gente vê acontecendo na Europa. A Europa, por exemplo, está entrando num momento muito delicado. Eles receberam pessoas de culturas muito diferentes ao longo dos últimos anos e a cultura da Europa está mudando. Eu vou dar um exemplo. Os meus pais vieram para o Brasil como imigrantes. Eu tenho um pai sírio. Bom, sobre essa... Né, o camarada, né, é até difícil, né, tu comentar alguma coisa. Cara, não, eu tenho ido muito aos Estados Unidos, já tenho uma vasta experiência lá, além de ser empresário, deputado e tal, enfim. Eu não tenho essa presença lá, né? Mas eu já fui lá há muito tempo atrás, né? Eu fui em 2014, fui em Nova York e tal. Tudo isso muda, né? Os anos todos, 10 anos, muita coisa muda. Agora, será que 10 anos para trás, quando eu fui, tinha imigrante? Muito volume de imigrante? Era o governo do Obama, né? Devia ter a mesma linha, a mesma ideia, né? E do Biden. O que eu percebo, olhando a distância, né, vendo daqui e fazendo nosso conteúdo no podcast, é esses avanços dessas leis, né, igual tem na Califórnia, não é? É na Califórnia? Sim. Até 900 e 800 dólares, sei lá. 949 dólares. 949 dólares. Não tem penalidade, não é crime, né? É como se fosse um insignificante. Aí o cara vai roubando. Então é muito mais essa ideologia, né? E a máquina do Estado sendo direcionada para isso do que o imigrante, porque o imigrante sempre teve, cara. Exato. Né? Quem não conhece um brasileiro lá nos Estados Unidos trabalhando, sem roubar, sem nada? E outra coisa, o brasileiro aqui, ele joga o papel no chão, ele xinga no trânsito. Lá ele fica pianinho. Por quê? Porque ele é imigrante. Ele não pode chamar atenção. Então, assim, né, sem querer estar certo e colocar o Tomé como errado, mas ele fez uma análise que deve fazer sentido, mas para mim faz mais sentido essa mudança de ideologia, essa ideia aí que tem sido implementada nos últimos anos, mais recente, que está transformando essa sociedade. Em relação ao número econômico,
Cara, se número econômico fosse o determinante, o que definisse a eleição, o Trump não perderia, né? Porque ele perdeu a eleição em 2020, né? E aqui no Brasil o Bolsonaro não perderia em 2022. Então, assim, ou a gente acredita no sistema, né? No exercício da democracia, que um debate é justo, é isonômico, que a campanha tem uma justiça no Brasil, nos Estados Unidos e qualquer outro lugar, na democracia, que essa democracia funciona realmente. Ou então, cara, tudo pode ser manipulado, a comunicação, a imprensa, o debate, a pesquisa, a urna. Aí, parceiro, aí não dá pra acreditar em nada, né? Vamos lá, continuando? E tem uma mãe italiana. Eles foram acolhidos por esse país, da mesma maneira que você comentou, que a Kamala foi acolhida nos Estados Unidos. Só que eram outras épocas. Essas pessoas chegavam aqui para trabalhar, para se empenhar, com oportunidades num país que estava se desenvolvendo e que dava para eles o caminho para o desenvolvimento. Hoje o mundo mudou demais. Então vocês têm uma historinha que é contada que ninguém mais acredita. A Kamala Harris é uma progressista. E vejam o que está acontecendo nos países progressistas. Você tem que ter pulso firme com a economia. Você tem que ter um caminho para que você possa ter um desenvolvimento econômico sustentável que gere empregos e que acolha as pessoas. Vejam o que está acontecendo na Califórnia. Como que nós podemos ter um país como os Estados Unidos, onde uma pessoa pode entrar dentro de um mercado ou de alguma loja e retirar de lá R$900 em mercadorias para dizer que é para consumo pessoal por conta da pobreza. Outra coisa muito importante, nós temos uma crise internacional acontecendo que sempre quem equilibrou tudo isso foram os Estados Unidos. E nesse momento agora, quando a gente vê o que aconteceu lá no Iraque, lá atrás, aquela retirada de tropas do Iraque, que foi um grande absurdo, deixando bilhões e bilhões de equipamento, não entendendo um conflito que acontece lá. Foi Afeganistão, não foi? Isso, acho que sim. Ele tá citando Iraque, mas eu acho que ele quer se referir ao Afeganistão depois de 20 anos, né? Foi em 2021, né? O Trump já tinha começado a mobilizar ali, né? E aí se concretizou no Biden, né? Depois do 11 de setembro de 2021, né? 20 anos depois, 2021, Afeganistão e não Iraque. Vamos. Lá, há milhares de anos entre sunitas e xiitas, e que está ocasionando agora um Irã fortalecido, que está financiando aquela guerra, e a gente vê um país ou parte de um país batendo palmas para o que está acontecendo para um grupo terrorista, coisa que a Kamala Harris aprova. Então, ou seja, a inversão de valores está tomando conta dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. É muito parecido, Capês, com o que está acontecendo lá. E se aquele povo lá não abrir os olhos e colocar alguém com um pulso firme, que faça aquela economia crescer, que defenda os interesses da população que lá habita, a gente vai ter um mundo com um caminho muito complicado nos próximos anos. Exatamente. É estranho que você vê, sobretudo na direita, na Europa, o discurso da esquerda progressista. Precisamos tratar melhor nossos imigrantes. E qual é o discurso da direita? Na França, nós temos que deixar parar de explorar esses países africanos, em que a França draga todos os recursos e as riquezas desses países, tornando os povos ali miseráveis e forçando-os a tentar atravessar em botes salva-vidas o mar Mediterrâneo para tentar ganhar a vida. O foco está um pouquinho diferente, você colocou muito bem. As narrativas realmente acabam se esvaindo diante da realidade. É interessante esse ponto porque muitos especialistas e que vão acompanhando esse cenário já estão considerando esse como o último debate presidencial da corrida eleitoral, justamente porque ainda não tem a confirmação por parte de Trump e de Kamala também de que haverá participação garantida nos outros debates que foram agendados, propostos, na verdade, pelas emissoras. Esse é um ponto interessante. Quem sabe esse vai ser o último. Vale a pena lembrar também que a própria candidata Kamala até agora não deu coletivas de imprensa, não teve reuniões com a imprensa. Então é interessante a gente ver o contraponto entre o discurso e a realidade. No discurso em favor da democracia, do processo democrático, na realidade é avesso à imprensa, avesso a jornalistas, porque sabe muito bem que não vai sustentar os seus argumentos e que os números do governo Biden, do qual ela faz parte até o pescoço, não tem como negar, são assustadores. A população americana já está dando sinais nesse sentido. E agora eu quero só comentar esse ponto também do escândalo da fala do presidente Trump na questão dos pets.
Tudo bem, não foram encontradas ali, como o jornalista disse, relatórios oficiais falando sobre a veracidade desse exemplo. Então, quem sabe o presidente Trump deveria ter falado sobre os casos de estupro, sobre os casos de assassinato, sobre os casos de invasão de casas que foram cometidos pelos imigrantes que entraram recentemente através da fronteira. Em nenhum momento o presidente Trump ele trouxe ali uma conotação de que imigrantes são criminosos. Ele não disse isso. Se opondo a toda uma camada. O que ele disse é que pela negligência do governo Biden, a fronteira está aberta e aí então entra todo tipo de gente. Vai entrar gente boa que quer trabalhar, vai entrar gente boa que não sabe muito bem o que está acontecendo ali e vai entrar gente da pior qualidade que está fugindo da justiça dos seus próprios países. Esse é o maior perigo. Pesado, né, cara? Tá cheio de patriota lá, no Brasil, do Brasil lá, pô. Aí o cara que fala, né? Problemas com a justiça, né? Gente da pior qualidade com o problema com a justiça. Depende da justiça também, né, cara? Pô, não dá pra dizer isso, né? Olha só, tu viu, mano, Walter? Você pensando em atravessar lá, pô, com um coiote pra ir pra lá, vai ser isso que vão pensar de você, cara. Gente da pior qualidade fugindo do país pra ir pra lá, pô. Tu quer isso pra tu? Vamos prosperar aqui, cara. Agora tem que saber se o governo vai deixar, né, mano? Exato. Se a justiça brasileira vai deixar, né? Vai sim, se a militância vai deixar, né? Vai sim, vai sim. Vamos ter fé. Eu tenho muita, né? Tanto é que eu tô aqui, ó. Um alerta pra quem tá assistindo esse vídeo. São 4h20 da manhã do dia 13 de setembro. Nós estamos ao vivo. Se isso aqui gerar um corte, você tá assistindo esse corte, cara, essa cara aqui de é cansaço, tá bom? Então, cara, estamos aqui com raça, cheio de dor na coluna aqui, ó. Já estamos há mais de 7 horas ao vivo e fazendo conteúdo, porque aqui é o Fala Globo Podcast. Certo, mano, Walter? Certíssimo. Então vamos nessa. Permitimos isso acontecendo nessa narrativa, né, quando a gente fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e que se assemelha muito ao que acontece também nas fronteiras brasileiras, não dá nem para a gente querer dar uma lição por ali. Mas esse é o ponto. Então, quem sabe, o presidente Trump poderia ter inclusive citado o caso das cidades ali no estado do Colorado que têm enfrentado as gangues venezuelanas. Nós estamos falando de verdadeiras gangues venezuelanas que cruzaram as fronteiras e que estão ocupando casas que eram desocupadas e casas também de veraneio, né? E estão fazendo ali os seus laboratórios de drogas e estão estabelecendo os seus escritórios. Então, é muito mais sério. Tá bom, vamos ficar chocado aqui com os pets? Tá bom, então vamos trazer os outros. Foi vergonhoso esse debate porque justamente a gente viu ali 3 contra 1. Era a Kamala, os jornalistas, contra o presidente Trump. Ninguém corrigiu a Kamala. A Kamala trouxe fake news seríssimas quando ela falou sobre o nível de desemprego no governo Trump, que ela disse que foi o maior desde a Grande Depressão. Foi durante a pandemia. Logo depois, quando o presidente Trump saiu, o nível de desemprego nos Estados Unidos estava ali em torno de 3,5%, que é o mesmo do governo Biden nos dias de hoje. Então, você tem ali uma série de conflitos que não foram apontados pelos fact-checkers aí, os verificadores de fatos, que não fizeram um trabalho parcial como se era de esperar. Luca Bassani, você ouviu aqui o comentário do... Cara, complicado. Olha só. Isso aí também é muito comum, né, cara? Muito comum aqui no Brasil, né, cara? Tu vê que o mediador ele vai seguindo, alertei isso no início, e lá não é diferente, né? Então, quanto que isso vai influenciar no exercício da democracia? Quanto que isso influencia lá no final, na urna? Aí tu vai ver, aí perdeu por pouco. Pouco foi influenciado. Quanto que uma comunicação dessa, uma parcialidade dessa influencia? É isso. Então, essa é a história aí. Isso não é só agora, sempre foi assim, né? E tá cada dia piorando. Vamos lá, para concluir o vídeo. Dos debatedores, o que chama atenção, de fato, nos Estados Unidos, é essa inclinação das grandes redes de televisão pró-democratas e amplamente hostis a Donald Trump, à exceção da Fox News. E também chama a atenção que nos estados governados pelos democratas, em que os democratas venceram as eleições,
a incrível parcialidade dos tribunais e dos juízes. E o procurador-geral, o chefe do Ministério Público norte-americano, Meldrick Taylor, sendo chamado seguidamente ao Senado norte-americano para prestar esclarecimentos sobre a perseguição que faz sobre as postagens nas redes sociais feitas por defensores de Trump. Seria uma tendência de esquerdetização dos Estados Unidos também? Também não, né? Na verdade, assim, é igualzinho aqui, né, cara? Agora, começa lá, né? Ou começou aqui? O Brasil segue tendência, né? Tudo que ele falou aí acontece no Brasil, pô. Isso. Deixa o especialista responder. Vê que em todo o mundo há sim várias companhias grandes de telecomunicação que têm uma tendência, um viés liberal, progressista, até por conta do público que consome esse tipo de conteúdo produzido, consome as horas de TV, as informações compartilhadas nas redes sociais. Então é uma questão econômica, não acredito que seja meramente ideológica. Acho que se fazem isso... Não é o público que determina, não, é o contrário, pô. A televisão que faz a cabeça do público. Não, cara. Isso vai acontecer numa mídia informal, que não tem patrocinador, não tem nada. O cara faz um vídeo, deu 100 visualizações, ele faz outro, deu 1000, ele, opa, o público quer ver isso, ele vai lá e vai fazendo. Agora, tudo na mídia vem pelo patrocinador, pô, vem pela grana que tá ali. Então, se a televisão recebe grana do governo, porra, né? Se as empresas levantam a ideia da sustentabilidade ambiental, de minoria, disso aí, tudo isso virou uma tendência, né? E um estímulo das empresas. A empresa bota dinheiro na televisão, tu acha que a televisão vai produzir qual linha? Democrata ou republicano? Então é isso, o dinheiro está ali. Se mudar essa tendência, né, as empresas mudarem o direcionamento, o dinheiro, eles vão produzir, o público vai assistir também, só que vai mudar o comportamento. São eles, não é o contrário, não é a base que influencia o topo da pirâmide, não, pô, é o contrário. É o contrário. E aqui no Brasil é exatamente igual. Ou tu acha que a Rede Globo começou a botar o primeiro beijo gay, o primeiro casamento isso, o primeiro a violação sexual, o primeiro tal coisa porque o público queria assistir isso? O que foi? Teve uma votação? Eu quero assistir tal coisa? Ou eles simplesmente botaram isso no Big Brother, na novela, no jornalismo, na entrevista, nos artistas, na propaganda, na publi da marca? Alguém te perguntou o que você queria assistir? Não, né? Só no Você Decide, era só o finalzinho que você votava lá, né? Exato. Só nessa vez, né, mano, Walter, Exatamente. que tu decidiu alguma coisa, né? É isso, cara. Então, não acredito que é o público e é o dinheiro que vem desse público, não. Ou aquele público ali, irmão, é o seguinte, ó. Tem um galinheiro lá, tem um monte de pintinho, irmão. Se tu botar farelo de milho, eles vão comer. Se tu botar pãozinho desfiado, eles vão comer também, pô. Se tu botar ali canjiquinha, que é gostoso pra caramba, quem já comeu uma canjiquinha com feijãozinho ali, carninha, um caldinho, eles vão comer também, pô. Se tu botar flocão de milho lá, flocão dos nordestinos, do cuscuz, aquele cuscuz amarelo, eles vão comer os pintinhos, vão comer tudo, pô. E o pintinho, lamentavelmente, é você, sou eu, é o Mano Walter, né? Cabe você ser aquele galo, meu irmão, brabo que fica ali, olha, não, tá errado e tal. Não? É isso. Vamos nessa. Continuando.
é porque sabem que apontando mais para os democratas, mais para a esquerda do que para a direita, vão ter um benefício financeiro maior do que se fizessem o contrário. O que me incomoda neste modelo de debate é exatamente se há os fact-checkers, né, se há os verificadores de informações que sejam feitas para ambos os lados. Acho que é importante mostrar para os eleitores que muitos candidatos falam absurdos, exemplo esse dos pets, é um grande absurdo, na minha opinião, não valeria a pena entrar nesse mérito e foi um erro grande de Donald Trump, mas também em dados numéricos que são já amplamente conhecidos, ter essa correção, ter ao vivo essa intervenção para mostrar, olha, é importante que você saiba aquilo que é comprovado através da estatística, através dos números. Um ponto que eu acho que valeria a pena a gente discutir e que também pode influenciar o Brasil, que tem a ver com a política externa. Nós sabemos que o mundo pode ser compactualizado em diversos grupos, diversas regiões menores, né? A Europa, temos um tipo de política externa dos Estados Unidos há muito tempo, no Oriente Médio outra, em relação ao Extremo Oriente, China, Japão, Coreia do Norte, outra política, e para a América Latina, que nos envolve também uma outra política e que tende a mudar drasticamente caso haja uma mudança de democratas para republicanos, principalmente nessa questão migratória, já que quase 90% daqueles que chegam nos Estados Unidos são imigrantes de nações da América Central e América do Sul. Bom, é isso. Olha só, é impressionante, né, cara? O mundo tá bom, tá maravilha ou tá ruim? Pô, cara, nós estamos tendo guerra, cara. E a guerra foi iniciada... Os Estados Unidos, eles são os pitbulls do mundo, né? A polícia do mundo. E ainda assim desencadeou uma guerra de nação grande. Nós estamos falando de Rússia, Israel, cara. No governo dos democratas. E isso tá bom? E vai ser reeleito ainda? Como que a vice-presidente lidera a pesquisa? Bom, aí ou você vai dizer que tudo isso é uma mentira, tá tudo manipulado, ou que vai ter fraude, ou você consegue perceber uma manipulação da mente das pessoas, porra. Propaganda. Então, assim, tem quem manda controla a narrativa através do dinheiro e a manada vai junto e apesar de estar tudo na cara, mas a pessoa não consegue ver, pô. Não consegue. Porque tá tudo programado na tua mente aí para que você veja o que eles querem que você veja e decida o que eles querem que você decida, pô. É isso. Nada diferente do que acontece num lugar muito longe daqui, chamado Brasil.